Bom dia, pessoal. Sou o professor Kleber Torres Scarano, sou professor de Educação Física, sou docente da Universidade Brasil, não só no curso de Medicina, mas também em outros cursos da área da saúde, como Educação Física, Fisioterapia. E vou trabalhar um pouquinho aí com vocês nessa aula que foi gravada para vocês, tá bom? Que está sendo disponibilizada aí. Vou dividir esse conteúdo em dois vídeos, talvez até três, para não ficar aí muito pesado para que vocês tenham acesso a essas aulas. E hoje eu vou trabalhar com vocês aí um pouco sobre vigilância da obesidade, uma aula que faz parte do submódulo de vigilância, sistema de informação em saúde, tá? Então nós vamos falar um pouquinho aí do que é a obesidade, quais são aí os fatores de risco para ela, né? Vamos falar um pouquinho da parte epidemiológica dessa doença, o avanço dessa doença no nosso país. Eu acredito que vocês vão gostar bastante da aula e do conteúdo aí, tá ok? Então a gente sabe que a obesidade ela é um problema de saúde pública, né? A obesidade hoje é uma doença que é um gatilho, né, para várias outras doenças de cunho metabólico, né, doenças de síndrome metabólica. A obesidade, a gente vai falar um pouco sobre essas doenças que estão relacionadas à obesidade. E nós sabemos que hoje, né, as políticas públicas relacionadas à saúde, à promoção da saúde, ao combate, né, e a prevenção de doenças está muito relacionada ou com ações diretamente ligadas ao combate à obesidade. Eu acredito que hoje ainda nós estamos muito fracos em relação a essas ações, né, as políticas públicas em relação ao combate à obesidade, a informação, né, para a população em geral, inclusive dentro das unidades básicas de saúde, ainda peca muito, ainda é fraca. Existem algumas unidades que têm aí, né, ações bem direcionadas, bem relacionadas, mas quando nós olhamos para algumas políticas públicas, talvez nós encontramos aí algumas falhas em relação a isso. Mas existe sim as políticas públicas que são voltadas para o combate, para a informação, não só para o tratamento da obesidade, mas também para a prevenção dessa doença. O problema, que é o que nós temos observado, né, que ao longo dos anos existe sim um crescimento, existe sim um avanço da obesidade, não só da obesidade, né, mas também do sobrepeso. Então nós temos aí as formas como classificar essas pessoas, o indivíduo sobrepeso, o indivíduo obeso, a gente vai falar um pouco sobre isso na aula, mas o que a gente sabe é que existe sim um crescimento, existe sim um avanço dessa doença, da obesidade no país. Então hoje no país já tem aí números próximos de 20% dos adultos que estão obesos, né, classificados como obeso. Tá? Então a gente tem aí números, por exemplo, do Ministério da Saúde, né, que registrou aí os maiores números nos últimos 13 anos, o maior percentual populacional nos últimos 13 anos classificados como indivíduos obesos, algo que é extremamente preocupante quando a gente olha o quanto de doenças estão associadas ou diretamente ligadas aí à obesidade, né? Então nós temos números de crescimento e avanço da obesidade aí em torno de 26 a 26,3% nos últimos 10 anos, né? O excesso de peso, e aqui a gente já não está falando de obesidade, mas sim do sobrepeso, né? Ele ainda é considerado esse avanço, né, nos últimos 10 anos ainda maior nos homens quando comparado com as mulheres. Aqui eu trouxe um gráfico para vocês que retrata, né, esse aumento da obesidade no país, sobrepeso e obesidade, tá? Aqui não é números relacionados apenas à obesidade, obesidade é algo em torno de 20% hoje, né, entre homens e mulheres, né, população geral. Mas quando a gente separa homens e mulheres, então nós temos aí um número maior até, um percentual maior da população feminina com sobrepeso e obesidade quando comparado aos homens. As mulheres 58,4%, os homens 52,5% deles hoje se encontram ou sobrepeso, ou com obesidade, tá? Eu peguei uns dados aqui, né, de uma pesquisa que foi publicada
na UnaSUS, né, que é aquela universidade aberta do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. E esses dados são de 2020, abril de 2020, onde eles fizeram uma pesquisa pela aquela Vigitel, né, que fala que é aquelas pesquisas por telefone, e eles chegaram, avaliaram aí, né, não só a obesidade, mas também o avanço do diabetes, da hipertensão e o avanço da obesidade entre os brasileiros, né? E o que eles conseguiram identificar que o maior avanço, né, realmente está relacionado à incidência da obesidade. O que mais avançou nos últimos anos foi o crescimento ou o aumento da obesidade. Então eles conseguiram identificar que nos últimos 13 anos, desde quando começou esse monitoramento, né, a obesidade foi o que realmente cresceu. Passou aí de 11,8% da população brasileira obesa, isso em 2006, para 20,3% em 2019. Aqueles dados onde eu trouxe 19,8% são de 2018. Então 2019 nós já batemos a casa dos 20,3% da população obesa. Tá? Isso é um crescimento muito grande, né? uma ampliação de 72% de indivíduos obesos no país nos últimos 13 anos. Tá? Isso dá para nós uma ideia de que cada 10 brasileiros, 2 hoje são obesos. Tá? Quando a gente considera excesso de peso, nós temos aí mais da metade da população brasileira, 55,4% hoje considerados obesos. O outro dado que é importante ressaltar é que quanto ao excesso de peso, né, esse índice então passou de 42 para 55,4. Então nós tivemos aí um crescimento muito grande também de indivíduos sobrepeso, e obviamente que esse impacto desse crescimento foi maior ou de maior escala, né, para indivíduos obesos mesmo, porque nós chegamos aos 72% de aumento dentro desses 13 anos. Tá? O maior índice de sobrepeso dentro desses 13 anos, o maior avanço foi entre os homens, né, alcançou 57,1%, e entre as mulheres um percentual de 53,9%. Então essa pesquisa já mostra para nós, mais atualizada, que esse sobrepeso hoje, né, tem sido maior aí considerado nos homens do que nas mulheres. Tá? Em relação à obesidade, o maior percentual está entre as mulheres, 21% das mulheres, né? E algo que é importante ressaltar é que essa obesidade, o grau de obesidade ou essa obesidade, ela vai sendo mais caracterizada em pessoas mais velhas. À medida que a idade vai avançando, esse nível de obesidade também vai aumentando, foi o que a pesquisa mostrou. E essa obesidade também é maior aí em pessoas que têm um grau de escolaridade menor quando comparado com pessoas que têm um grau de escolaridade maior, tá bom? Eu trouxe aqui alguns dados também epidemiológicos em relação à obesidade. Trouxe aqui dois dados que são importantes. Então hoje o estado brasileiro que tem o maior percentual de obesos, de mulheres obesas, é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 25% das suas mulheres classificadas ou consideradas como obesas. Tá? Já o estado que tem o maior percentual de homens obesos é o estado de Manaus. Manaus chega a 27% da população masculina hoje sendo classificada como obeso, tá? Ou com obesidade. O que é importante a gente trazer, né, falar para vocês sobre a questão da obesidade. A gente sabe que existe aí um modelo evolutivo de ganho de peso. Qualquer indivíduo, à medida que vai envelhecendo, a tendência natural nossa é que a gente vai aumentando ou acumulando peso. Isso se dá muito, obviamente, pelo processo de envelhecimento natural. Nós temos o processo de sarcopenia, que vai acontecendo à medida que nós avançamos a idade. Obviamente que esse processo de sarcopenia ele é mais acentuado quando nós falamos de indivíduos aí acima de 35 anos. A faixa etária de 18 até 30, 33, 35 anos é uma faixa etária onde homens e mulheres
estão aí no seu maior pico de desenvolvimento de massa muscular, de força, de potência. Teoricamente seria uma fase onde essas pessoas deveriam ser mais ativas fisicamente. Então, por isso, eles deveriam então ter aí um controle maior de peso e tem, obviamente, uma massa muscular maior. Isso faria com que o metabolismo de repouso, né, fosse maior e tivesse uma influência também no gasto calórico diário. Só que a gente sabe que existe esse avanço. Então, a partir dos 35 anos, esse avanço, por conta desse processo de sarcopenia, ele seria um pouco mais acentuado. Basicamente, fisiologicamente falando, o que é evolutivamente classificado como aceitável é que homens ganhem aí meio quilo por ano, entre meio quilo e 700 gramas de peso por ano. Já as mulheres entre 300 e 500 gramas de peso por ano. Isso seria aí um processo de evolução de ganho de peso natural, fisiológico, saudável, né? Mas o que a gente observa hoje é que pessoas têm ganhado peso de forma muito mais rápida, né? Esse processo de evolução de ganho de peso não tem sido observado na maioria dos indivíduos. Pelo contrário, o que nós temos observado é um ganho muito rápido, muito acentuado de peso corporal da população. Quais seriam aí os fatores que poderiam ser fatores influenciadores para essa obesidade, para esses números que nós acompanhamos aí relacionados à obesidade no país? A gente sabe que existem fatores, ou melhor, que a obesidade ela é uma doença multifatorial. Eu nunca posso olhar para a obesidade de uma forma exclusiva. Não posso olhar para a obesidade onde eu classifico alguém ou considero alguém obeso simplesmente porque ele tem um nível de atividade física muito baixo. Nós sabemos que existem múltiplos fatores. Existem fatores genéticos, né, que estão voltados àquilo que ela herdou ou aquilo que ela conquistou antes do seu nascimento, a sua genética, né? Existem fatores culturais, que obviamente quando a gente fala de fator cultural, a nutrição está ligada, que são fatores comportamentais, né, relacionados à cultura que aquele indivíduo, o meio onde ele é inserido ali, né, a cultura onde ele cresceu, a forma como ele aprendeu a se alimentar, a cuidar da sua alimentação, da sua saúde. E também alguns fatores de distúrbios metabólicos, endócrinos, né, e psicossociais. Então, esses fatores metabólicos, endócrinos e psicossociais são fatores que geram uma influência extremamente grande no que diz respeito à obesidade. Outro fator que é extremamente importante e que tem um impacto muito grande na obesidade é fatores culturais relacionados à nutrição. E a genética, que muitas vezes é colocado como grande vilão de uma pessoa ter sobrepeso ou obesidade, né? A pessoa fala, a minha genética é ruim. Eu sou obeso porque minha genética é porque é genética. Eu não posso olhar para a comida que eu acabo engordando, né? E tem muita gente que usa isso aí como uma muleta, né? Para se apoiar, dando desculpa. Ela tem um impacto muito menor quando comparado a esses outros fatores, tá? Então, o que a gente pode dizer? Que o indivíduo que é obeso, né, obeso, grau 1, grau 2, né, obesidade mórbida, o indivíduo que se encontra nessa situação, ou nessa condição, melhor dizendo, ele é uma pessoa que acaba tendo uma interação entre esses fatores. Existe sim um aspecto genético, existe sim um impacto da sua genética, né? Mas existe, obviamente, ligado a isso, o fator cultural. E aí quando você pega um indivíduo que tem a genética, né, e a cultura influenciando, né, fatores que foram herdados, ou melhor, fatores que influenciaram depois do seu nascimento, né, não só o genótipo, mas também o fenótipo, quer dizer, as condições que aquele indivíduo foi colocado ali e a influência que aquele meio gerou, por exemplo, na nutrição e na atividade física, nível de atividade física desse indivíduo. Quando isso começa a gerar um impacto nesse indivíduo, porque vai gerar uma hora ou outra, né? Não adianta, por mais que talvez a pessoa demore um pouquinho para ganhar peso, uma hora ela vai começar a ganhar, porque ela tem um fator genético
que é influenciador e ainda se alimenta mal, não se cuida, ela vai ganhar peso, não tem nem como. Aí também tem as alterações que acabam sendo decorrentes disso, na maioria das vezes, metabólicas, hormonais, né, endócrinas e psicossociais ou psicológicas. Né? A pessoa começa a entrar dentro de uma condição que fica ainda mais difícil para ela sair, para ela, né, perder peso. Ela começa a entrar em uma desordem emocional, né, fatores psicológicos influenciando, enfim, em várias situações que levam a esse aumento, a esse excesso de peso, tá? Então a gente sabe que, só para ressaltar, né, para reforçar, que a obesidade é essa doença multifatorial. Temos lá os fatores endógenos, né, que é a parte genética, a parte endócrina, né, a neurológica, a parte medicamentosa também e a parte do metabolismo, que estão esses fatores endógenos, né, tem tudo isso, essas variáveis que são relacionadas a esses fatores endógenos. E nós temos aí os exógenos, que aí as variáveis que estão relacionadas a esse marcador ou a esse fator é a alimentação, sedentarismo, né, o estresse, que a gente pode resumir entre os hábitos de vida. Né? A pessoa começa ou herda, né, dos seus familiares, muitas vezes isso é herdado dos pais. A criança vivia num ambiente onde os pais se alimentavam extremamente mal, ela acaba herdando esses fatores exógenos, aonde ela traz para a sua rotina, traz para a sua vida, e depois para a sua casa, né, quando se casa, tem seus filhos, essa alimentação ruim, né, esse não ter o hábito de se exercitar, o que faz com que ela se torne um indivíduo sedentário. E obviamente no mundo que nós estamos vivendo hoje, extremamente capitalista, um mundo que cobra que nós temos que produzir, ser produtivos, né? Se você não é produtivo, você acaba não sendo valorizado, isso acaba gerando aí uma carga emocional, né? Um estresse muito grande, e isso também é um fator que influencia muito na parte da obesidade, ou com um impacto muito grande na obesidade. Eu trouxe um fluxograma para vocês sobre a obesidade. Esse fluxograma, de uma maneira geral, ele mostra para nós que existe duas variáveis que são fundamentais quando quando eu falo de obesidade, ou do desenvolvimento de obesidade da obesidade. Um desses fatores é a ingesta calórica, a partir da ingestão de energia, né, ou a ingestão de calorias nos alimentos. Quando eu tenho essa ingestão calórica, essa ingestão energética alta, eu estou aí, de alguma forma, promovendo esse ganho de peso, ou esse acúmulo de energia, né, estocada como fonte de gordura. Uma outra coisa que gera uma influência muito grande na obesidade é quando eu diminuo o meu gasto energético. Então, por um lado, eu posso ter o aumento da ingesta calórica, né, o aumento da ingestão de energia através das calorias dos alimentos. E por outro lado, eu tenho um outro braço que gera um impacto muito grande também no acúmulo de peso e nessa projeção para excesso de peso e obesidade, que é a diminuição ou a redução do meu gasto energético. Então, quando eu falo de ingesta calórica aumentada, eu estou falando do valor calórico total na minha dieta, né? Quantas calorias eu como por dia, quantas calorias eu estou ingerindo por dia. E também a composição da dieta. Como que é essa minha alimentação? Qual que é a composição da minha dieta? Porque muitas vezes, né, eu sei que a Leda vai falar com vocês sobre isso. Às vezes o cara nem tem um balanço calórico tão positivo assim, ele nem come tanto assim. Mas a composição da dieta é muito ruim. Aquilo que ele come não tem uma boa qualidade, não tem uma boa biodisponibilidade de nutrientes. Acaba sendo acumulado, guardado como gordura. Quando eu falo do gasto energético, então eu preciso entender que essa diminuição do gasto, do gasto energético, né,
ela vai gerar impacto no meu índice metabólico de repouso, na minha taxa metabólica em repouso, vai gerar impacto na minha termogênese, na quantidade de gordura que eu consigo metabolizar durante o dia, e obviamente está associado, né, essa diminuição do gasto energético com a diminuição da atividade física. Tá? E aí, obviamente que nós temos outros fatores que partem posteriormente a esses dois que eu falei, que é a regulação neuroendócrina, né? Então quer dizer, tem indivíduos que estão obesos porque existe, né? Ou melhor, chegaram numa condição de sobrepeso e obesidade porque existem fatores neuroendócrinos que influenciam, né, de uma maneira significativa, por exemplo, fatores hormonais, algumas enzimas, alguns receptores, né? Então nós temos lá, por exemplo, a leptina, né? Que regula hormônios que podem ou regular o seu apetite ou estimular o seu apetite. Então tudo isso vai gerar um impacto dentro do que nós conhecemos como obesidade, ou fazer que esse indivíduo possa desenvolver essa obesidade, esse ganho de peso. Como eu já tinha falado para você, nós temos fatores genéticos, ambientais, e aí o fluxograma traz para nós um pouco esse impacto desses fatores socioeconômicos, culturais, né? Por exemplo, na nossa alimentação, o acesso à atividade física, ter acesso à informação. Então, se eu vivo num ambiente onde a minha família não tem nenhuma informação sobre o que comer ou não comer, né? Ela não me deu uma bagagem de que eu deveria me alimentar bem, eu deveria me preocupar com aquilo que eu como, né? Que eu sou aquilo que eu como. E jamais nunca teve ali uma influência em relação, olha, você precisa praticar exercício, você precisa fazer alguma coisa, precisa fazer atividade física. E esse indivíduo é um indivíduo que possivelmente se tornará um indivíduo com sobrepeso e quem sabe até obesidade, se tiver um impacto genético também. O problema é que o que esse cara herdou é o que ele vai transmitir, né? Então por isso que esse excesso de peso, esse ganho, esse aumento, né, desses números relacionados à obesidade, a tendência, se a gente não mudar isso, né, é que esses números só tendem a piorar, justamente porque a população receberam poucas informações, não tiveram acesso de uma forma insistente muitas vezes do que a pessoa teria que fazer atividade física, teria que ser alguém que se exercitasse. E também, né, em casa não tinha uma boa alimentação. Só para vocês terem uma ideia, eu sou professor também em escola, né, dou aula no ensino médio pro pessoal aí, né, do colegial, né, antigo colegial. E é muito ruim porque eu dou aula em escola particular, a educação física não é obrigatória, os pais fazem de tudo, né, para que os filhos fiquem livres das aulas de educação física, tentam de todos os jeitos, vão ao médico, pedem atestado para que o filho não vá para a educação física. Então você imagina qual é o impacto de uma pessoa de 14, 15, 16 anos, 17 anos que não faz nada e o pai ainda fala não vai não precisa ir, não é obrigatório. Os pais deveriam obrigar os filhos, não, você tem que ir fazer exercício, você precisa ir na aula de educação física, não é assim que funciona, tá? Então qual que é a explicação para esse aumento do peso, né, para esses valores, esses índices tão altos hoje de sobrepeso e obesidade? Só gostaria de ressaltar, né, e abrir um parênteses aqui, que esses dados são dados até 2019. Nós ainda não temos aí pesquisas ou dados que mostrem para nós qual foi o impacto, por exemplo, dessa pandemia em relação ao sobrepeso e obesidade. Existem muitos estudos, inclusive tem um artigo que eu trouxe até para uma outra aula, que é o pessoal da promoção da saúde, que mostra que a quarentena, né, a restrição que nós tivemos aí de ter que ficar em casa, enfim, esse período que foi aí mais rigoroso na quarentena, gerou impactos muito grandes também no peso ou no aumento do peso corporal da população. Tá? Então a gente ainda não tem dados, né, estatísticos, nós não temos ainda dados epidemiológicos, mas nós temos aí já vários artigos, vários estudos hoje que mostram realmente que a população ganhou peso. Obviamente que teve impacto em outras doenças, né? Diabetes, hipertensão, depressão, ansiedade, enfim, várias outras, tá? Mas eu acredito que até o começo de 2021 nós vamos ter aí talvez
dados que mostrem aí um avanço ainda maior durante esse ano por conta dessa pandemia que fez que por muito tempo as pessoas ficassem aí com níveis de atividade física muito baixo. Então, se o cara já não fazia nada, ele não estava nem indo trabalhar, ele estava trabalhando atrás do computador. Então, nem se deslocar de casa para o trabalho, ele estava fazendo mais isso. Ele estava pedindo até o pão francês em casa. Você imagina qual foi o impacto que isso gerou, né? Então, qual é a explicação? O envelhecimento populacional, estamos envelhecendo mais, né? Obviamente, como eu já expliquei para vocês, o avanço da idade vai fazendo com que a gente ganhe mais peso. O comportamento alimentar, né? E durante a pandemia, eu peguei um estudo outro dia também que avaliou o comportamento alimentar das pessoas durante a pandemia e o comportamento mudou muito, as pessoas passaram a optar mais por alimentos industrializados, alimentos com baixa biodisponibilidade de nutrientes, com altos níveis de gordura, açúcar. As pessoas passaram a pedir mais comida em casa, isso gerou um impacto no comportamento alimentar. Nas crianças, né, houve aí um aumento de estresse, ansiedade, que gerou também um impacto no comportamento alimentar das crianças. Comportamento sedentário, né, já existia então esse comportamento sedentário acentuado antes mesmo da pandemia, baixo níveis de atividade física, o ambiente que é construído em torno dessa pessoa faz, né, ou explica por que nós estamos aí avançando dessa forma para sobrepeso e obesidade. E também, né, o estresse, ansiedade, depressão, como eu já tinha falado nas crianças, mas esses fatores são em todas as idades, né? Costumo brincar que se estamos tristes, comemos. Se estamos felizes, comemos também, né? Então, não tem nada que o povo faz mais aí do que comer. Tá triste, come, tá feliz, come, tá ansioso, come, né? E o aumento da adiposidade corporal. Então, são esses 7 fatores aí que poderiam explicar esse avanço da obesidade, do sobrepeso na população brasileira. Qual que é o grande problema desse avanço? Não é a parte estética, tá? Por mais que uma pessoa que ganhe peso gere uma influência na sua estética, obviamente, e isso pode gerar aí um peso ou uma influência na questão de depressão, né? Começar a se sentir mal, né? Se sentir aí ter um impacto na sua autoestima, e isso pode acontecer por conta do excesso de peso. O grande problema da obesidade é que a obesidade é um gatilho para várias outras doenças. Então nós temos aí o efeito da obesidade em diferentes comorbidades ou morbidades. Então a gente sabe que a obesidade está ou melhor, que a diabetes tipo 2 está diretamente ligado com sobrepeso e obesidade. Um indivíduo obeso, ele é um indivíduo inflamado. Ele é um indivíduo que tem uma resistência periférica à insulina muito grande. Então, para esse indivíduo desenvolver uma diabetes, é bem mais fácil do que o indivíduo que tem o seu peso controlado. Então, a pressão, a hipertensão, né, a pressão arterial aumentada, está relacionado com sobrepeso e obesidade. Então, doenças vasculares, artrite, ataque cardíaco, né? Doenças cardiovasculares, doenças cardíacas estão diretamente ligadas à obesidade. Existem vários tipos de câncer que estão ligados à obesidade, doenças renais, cálculo da vesícula, doenças psicológicas, né? Tem vários estudos que mostram hoje a relação do sobrepeso com a depressão. Vários estudos que mostram a relação de sobrepeso com crise de ansiedade, síndrome do pânico. Por quê? Porque o indivíduo obeso é um indivíduo que tem um nível de atividade física baixo. E o indivíduo que tem um nível de atividade física baixo, ele libera pouca endorfina, pouca dopamina, né? Hormônios que vão aí gerar uma sensação de alegria, felicidade. E o indivíduo que é sedentário não tem isso, ele não faz isso. Então existe aí várias doenças, várias infecções, desordens respiratórias, né? Eu trouxe aqui também um outro quadro, né? Que mostra isso também. Então olha lá, a função cardíaca é diminuída em virtude de um maior trabalho mecânico.
a hipertensão, acidentes vasculares cerebrais, né, trombose venosa profunda, tudo isso, né, os riscos de desenvolver isso é muito maior para indivíduos que têm gordura corporal em excesso. Então, a maior resistência da insulina em crianças, adultos e diabetes do tipo 2, doenças renais, apneia no sono, restrição ventilatória mecânica, problemas em receber anestésicos durante a cirurgia, osteoartrite, doenças articulares degenerativas, câncer, né, como eu já tinha falado. Então, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de colo, todos esses cânceres têm uma relação muito grande com a obesidade. Doenças vesicular, que mais aqui? Níveis plasmáticos anormais de lipídios, então, irregularidades menstruais, todas essas doenças e outras doenças estão realmente diretamente ligadas ou relacionadas com a gordura corporal em excesso, né, ou o excesso de peso corporal, tá? Quando esse excesso de peso é gordura, a gente vai explicar um pouco mais isso depois. Ó, isso aqui é fresquinho, tá bom? Foi agora, ó, dia 26/11 foi publicada essa matéria, tá bom? Quem escreveu baseado num estudo que foi feito foi um médico, um endocrinologista, tá? O Guilherme. E ele trouxe um estudo, na verdade eu li só a matéria, não consegui ter acesso ainda ao estudo, onde ele fala que a obesidade foi considerada nos Estados Unidos, nesse estudo que avaliou aí 4.103 pacientes com Covid, foi o segundo maior fator de risco para agravos por conta do Covid. Então, os indivíduos que tiveram alguma situação de agravamento por conta do Covid, o segundo maior fator de risco foi a obesidade. Nesse estudo, eles mostram que aconteceu aí na cidade de Nova York, né, que o IMC acima de 40 foi aí o segundo o mais forte preditor de hospitalização. As pessoas que tinham IMC de 40 quilos por metro quadrado eram aqueles indivíduos que certamente ficavam hospitalizados. Depois, obviamente, o maior fator de risco era a idade, que a gente sabe que a idade avançada é um grande fator de risco. Mas eles mostraram aí que a obesidade, o excesso de peso, tem um impacto muito grande quando o cara contrai o Covid-19. Então, algo recente aqui para nós. Né? Uma outra publicação do Lancet, que é uma das revistas mais de maior impacto, né, na área da saúde, ela observou que a obesidade torna o Covid grave, né, para qualquer idade, inclusive para os jovens. Porque a gente fala assim, mas é só um fator de risco, é perigoso só para idoso. Não, mesmo um indivíduo jovem mais obeso torna esse excesso de peso, essa obesidade, torna o Covid extremamente grave para indivíduos mesmo jovens. E por que a obesidade tem esse impacto tão grande? Ainda a gente não sabe aí, de uma forma aí clara, né, quais são aí os mecanismos, mas algo que explica essa obesidade ter esse fator de impacto tão grande para agravos decorrentes do Covid é a relação de toxicidade da obesidade, né, e o estado pró-inflamatório, quer dizer, o indivíduo obeso é um indivíduo inflamado. Então esse tecido adiposo inflamado, ele é um tecido aí que vai aí trazer complicações, ele vai obviamente comprometer receptores de insulina, né, vai contribuir para a resistência à insulina, vai gerar impactos também em sistema respiratório, justamente porque o indivíduo obeso ele é um indivíduo mais inflamado. Então olha aqui, algo recente que mostra que a obesidade tem hoje, na atualidade que nós estamos vivendo, a obesidade talvez aí, né, o maior fator de risco. Aqui ele mostra como segundo. Mas se a gente descartar, né, ou desconsiderar os indivíduos, pessoas dentro daquela faixa etária considerado como grupo de risco, tirando, né, essa faixa etária avançada, quer dizer, de indivíduos mais velhos, né, a obesidade é o maior fator de risco que a gente tem hoje. Indivíduo obeso, se pegar o Covid, pode sim ter muitas complicações, tá? Eu trouxe aqui um gráfico que mostra aí o que é esperado nos próximos 10 anos, né, entre 2020 e 2030. Esse estudo aqui ele foi um estudo que foi feito
antes de surgir a pandemia, né? Então nós não temos ainda uma projeção relacionada já com esse ano de 2020, com a pandemia, mas o que a gente sabe é que a obesidade vai crescer. O que é esperado para os últimos 10 anos é que a obesidade, está aqui, ó, obesidade, né, cresça aí de 68% para 122%. Tá? Então, entre 2006 e 2018, nós tivemos um crescimento de 68% de indivíduos obesos. Entre 2020 e 2030, espera-se que tenha aí um aumento de 102% no número de pessoas com sobrepeso e obesidade. Dá para ter uma noção do tamanho do problema, né? O tamanho do impacto, isso que nós ainda não temos esses números relacionando aí com o que nós estamos vivendo hoje no país. Então a coisa é muito, mas muito séria, tá bom?